Olá pessoal, muito boa noite, muito bom ver todos vocês por aqui novamente. Olha, eu deixei o meu link do meu site lá na minha bio, então se você estiver interessado e quiser conhecer um pouco mais sobre mim, não é? Ver um pouco dos cursos, eu tenho 2 cursos lá, super fantásticos. Um é sobre controle das emoções, é absolutamente incrível. Se você quiser saber como é que você lida com as emoções. Oi Sara, como é que você está? Aliás, Sara, bem-vinda aqui, Sara. A gente precisa até combinar o nosso bate-papo, né? Será que você consegue nesse domingo? Me avisa se você pode nesse domingo, ou depois você me responde no WhatsApp, tá bom? Mas vamos combinar um bate-papo nesse final de semana. Oi Katia, tudo bem? Como é que estamos? Como é que estamos? Ontem a gente falou sobre um tema tão interessante, Sara, que foi o seguinte, foi sobre produtividade, como é que a gente se torna mais produtivo durante o dia, o que a gente precisa fazer, como é que é possível a gente fazer mais com menos, é ou não é? Economizando tempo, acelerando o nosso dia, o que a gente precisa fazer para ser mais produtivo. Então ontem eu dei algumas dicas de como você pode acelerar o seu dia a dia, de como é que você pode fazer para você não ter mais coisa para fazer, mas sim você se concentrar no que é realmente importante para fazer. Então, se vocês perderam aí, dá uma olhadinha lá no meu IGTV, que foi absolutamente, foi uma coisa realmente bem legal que a gente falou. E hoje a gente vai falar sobre um tema tão interessante, que é o tema do relacionamento, é ou não é? Será que é possível... boa, assiste até o final sim, Sara. Será que é possível a gente ter um relacionamento bacana? Será que é possível a gente ter um relacionamento sem brigas, né? Na maior paz possível? O que será que casais que têm um grande relacionamento, o que será que eles fazem de especial? Qual é que é a diferença entre eles e a gente, né? E é isso que a gente vai conversar hoje, né? Ontem foi bem bacana, né, Katia? A gente falou sobre várias coisas que é possível. Espero que você consiga colocar em prática. E Sara, se você também tiver algum desafio de colocar em prática, me avisa, porque aí eu posso te dar outras dicas um pouco mais profundas, tá? Então vamos já mergulhar nesse tema que é super importante, que é sobre o relacionamento, né? O que a gente precisa fazer para a gente melhorar o nosso relacionamento. O que acontece, hoje, Nadab, o que acontece é que a larga maioria das pessoas não estão armadas de um conhecimento. A gente nunca nos ensinam, né? A psicologia do ser humano. Por que a gente faz o que a gente faz, não é? E principalmente, qual é que é a diferença entre o homem e qual é que é a diferença entre a mulher? Oi, William, tudo certinho por aí? Espero que todos estejam ótimos aí na sua casa, não é? Tudo bem, Vitor? Tudo certo? Então, muitas vezes a gente não está armado do conhecimento de como é que a mulher raciocina, quais é que são as necessidades dela, por que ela pensa do jeito que ela pensa, não é? Como é que ela decide, por que ela decide do jeito que ela decide, não é? Porque muitas vezes nós como homens, oi, Vitor, a gente olha uma mulher e a gente acaba tendo uma expectativa errada de que a mulher deveria raciocinar e decidir as coisas como nós homens decidimos. E ao mesmo tempo, a mulher também, ela acaba vendo pelo mesmo prisma muitas vezes. Ela olha pelo olhar dela, do tipo, seria tão bacana que esse homem fizesse esse tipo de coisa, não é? Mas assim, se a gente começar a mergulhar um pouco mais e conhecer como é que o que o homem precisa, o que ele necessita, por que ele toma decisões do jeito que ele toma, e há uma razão pela qual isso acontece, e também se o homem começar a ter um pouco mais de compreensão, ele começar a curtir um pouco mais, ele começar a apreciar um pouco mais o estilo de raciocínio da mulher, ele vai ver quantas vantagens existem desse outro lado. E essas vantagens, pessoal, é algo que eu até sugiro para vocês, não é? Que nós como homens até saibamos como utilizar essa energia, não é? Feminina no nosso dia a dia, do tipo assim, essa energia de sensibilidade, de começar a dar atenção a pequenos detalhes, a empatia que a gente pode desenvolver com as outras pessoas, ou seja, atentar a qualquer mudança de olhar, qualquer mudança de corporal entre as outras pessoas. Eu vou dar um exemplo para você. Certa vez, eu estava trabalhando aliás, ainda estou, né, nessa empresa, e aí um dia eu cheguei até lá e fui cumprimentar o gerente da fábrica, o gerente da fábrica. Eu estava lá no escritório e fui cumprimentá-lo. A maneira como ele me cumprimentou e a maneira como ele me olhou, foi claro como... Tudo bem, Vanessa? Foi claro como havia alguma coisa de errado ali, não é? Ele não me cumprimentou com a mesma pressão que ele costumava cumprimentar na minha mão e o olhar dele se desviou muito rápido. Naquele momento eu cheguei para ele e falei assim, opa, e a gente estava indo para uma reunião, né, da direção, e eu perguntei para ele, escuta, o que está acontecendo aí? Há alguma coisa de errado com você, não é? Se você está com algum desafio, e obviamente, como todo homem faz, a gente fala assim, não, imagina, não tem nada, é ou não é? Né, William? Tem 4 mulheres em casa, então hoje é um bom dia para ficar aqui com a minha live até o final. E muitas vezes ele não tem nada, não é? Porque essa é uma das características do homem.
que a gente costuma subestimar as coisas, a gente tenta diminuir a importância das coisas, porque é assim que o nosso cérebro consegue lidar com coisas. Como é que a gente decide? Porque a gente começa a comprimir o negócio de uma tal maneira que a gente consegue olhar aquilo de uma maneira pequena. Como é que você, por exemplo, é como se a gente fosse comer um grande sanduíche. Como é que a gente comeu um grande sanduíche? A gente dá uma apertada muito boa naquilo, ele tende a ficar menor. E normalmente é assim que nós homens lidamos com os grandes desafios, a gente tenta diminuir um pouco mais, né? Então hoje eu vou dar várias dicas de como que a mulher pensa e de como que o homem pensa, e eu vou deixar no final 3 dicas de como ter um grande relacionamento, como é que a gente faz, tá? Normalmente, pessoal, esse dado é tão importante porque a larga maioria dos clientes que eu tenho, eles têm dificuldades no relacionamento, tá? É uma grande pena saber que há tantas separações por aí. Não estou dizendo que você tem que ficar com uma pessoa que abusa de você, mas eu estou dizendo o seguinte, que muitos dos desafios de relacionamento são porque falta comunicação, falta realmente um bom entendimento de como é que o outro lado raciocina, de como é que o outro lado pensa. Falta um pouquinho de apreciação dessa outra parte, um pouco de paciência nessa parte, um pouco de comunicação. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, essa comunicação, legal? É basicamente o grande fundamento da live de hoje. Legal ou não? Eu sou esse amor, não é, William? É isso aí, nós como homens é assim que nós lidamos com as coisas, né? Então eu vou dar 3 dicas para vocês, fiquem comigo até o final, que vale muito a pena. Pessoal, é uma rápida lembrança, tá? Eu deixei o link do meu site, ele ficou pronto finalmente, a gente fez uma mudança nele e ele tá pronto, eu deixei o link dele lá na minha bio. Então se você estiver interessado em dar uma olhada em outros materiais que nós temos, né? Eu passei ontem o link de um dos meus e-books para vocês, e se vocês tiverem dúvidas, fala para mim, tá? Olha, tive dúvida aqui, tive dúvida colar, eu passei um link de um e-book sobre como lidar com emoções negativas. É bem legal, mas ele está bem conciso, tá? Mas vale a pena você meditar e perguntar se você teve alguma dificuldade com os conceitos que eu deixei ali, tá bom? Não deixe isso passar, porque a gente definitivamente precisa começar a criar o hábito de olhar para as coisas de uma maneira mais positiva, porque só assim a gente consegue resolver de uma maneira melhor, é ou não é, pessoal? Então vamos que vamos mergulhar nesse assunto? Pessoal, olha, uma coisa que é interessante, qual é que é a grande diferença entre o cérebro masculino e o cérebro feminino, tá? Olha, a grande diferença é o seguinte, quando você olha neurologicamente, literalmente lá dentro, né, biologicamente, o cérebro masculino, você começa a perceber o seguinte, que os homens, o cérebro masculino, ele serve basicamente para 2 coisas, tá? E o cérebro feminino, ele foi feito para 2 coisas. Então, ambos foram feitos para nos proteger. Tá? Então esse daí é o lugar comum entre eles. Mas realmente ambos os cérebros eles são bem diferentes até biologicamente falando. E lá dentro eles se conectam de uma maneira diferente. Então olha só, vamos passo a passo então descobrir esse tipo de coisa, o que está acontecendo. Então olha só, quando a gente dá uma olhada, se vocês meninas quiserem entender como é que um homem basicamente ele raciocina, né, e por que ele toma decisões que ele toma, pense sempre da seguinte maneira, é assim, ó, o cérebro masculino ele basicamente foi feito para separar, não é? E conquistar, tá? Então o cérebro masculino ele separa, ele rompe e parte para cima para conquistar. Então basicamente a nossa linha de raciocínio é essa separação. Essa é uma das grandes diferenças entre... Oi Ana Paula, tudo bem? Bom ver você por aqui, hein? Ó, essa é uma das grandes diferenças entre o homem, o cérebro masculino e o cérebro feminino. Por quê? Porque o homem ele tende a separar todas as coisas. Aliás, por que o homem toma uma decisão do jeito que ele toma? Isso acontece, e normalmente a mulher vai chegar e vai olhar o seguinte, poxa vida, mas olha, o homem ele não tem sentimentos, né? Não é verdade. Na verdade, o homem, o que acontece é que quando se toma uma decisão no cérebro masculino, a ligação emocional, não é? Na sinapse, ali, a ligação emocional dos neurônios, ele não é tão forte quanto é numa mulher. Então essa é a grande razão pela qual o homem ele consegue tomar decisões, e decisão significa o quê? Cindir, né? Significa literalmente separar, significa romper. A grande razão pela qual o homem consegue tomar decisões não é porque não é uma habilidade inata, é que simplesmente o cérebro dele foi feito desse jeito. Então a gente separa com mais facilidade as coisas, tá ok? Faz sentido esse tipo de coisa? Então como tem uma separação muito grande, ou seja, ele não conecta as coisas com tanta força emocional quanto é a mulher, ele consegue decidir com muito mais facilidade. Deixa eu explicar isso de um outro jeito para ficar mais claro, tá? Para não ficar tão confuso. É o seguinte, ó. Se você der uma olhada em todas as memórias que você tem do passado, como é que você se lembra de alguma coisa? A grande razão pela qual a gente se lembra de alguma coisa
É porque nós criamos uma ligação emocional com algo, tá? Esse é o único jeito de a gente se lembrar de alguma coisa. Tudo bem, Evelyn? Bom te ver por aqui. Jusilene, caramba, quanto tempo que a gente não se vê, hein? Então, olha só, o único jeito de a gente se lembrar de alguma coisa é porque a gente teve o quê? Uma conexão emocional com algo. É só isso, tá ok? Então, todas as vezes que você, em algum momento da sua vida, olha só, presta atenção nisso, você passou por uma emoção, né? Aquilo, o seu cérebro, ele junta 2, 3, 4, a quantidade de neurônios que for necessária para criar uma memória, tá? Quanto mais forte for aquela situação emocional, mais neurônio, ou seja, mais ligações ele faz ali, até que fica um conjunto de neurônios. E aí, quanto mais você visitar aquela memória, ou seja, você visitar aquela história, você visitar, seja uma coisa boa, uma coisa ruim, mais o seu cérebro começa a perceber o seguinte: uau, essa memória é muito importante para ele ou para ela, então eu preciso trazer, não é, aqui para frente, para o nosso córtex frontal, que seria a nossa memória flash, né? Ou seja, ele traz o HD lá do subconsciente e traz para frente, porque ele entende que cada vez mais você quer visitar aquela memória. É por isso que todas as vezes que você passa por uma grande pressão emocional, um grande trauma do passado, e você fica visitando aquela memória sistematicamente, o seu cérebro começa a entender que você quer reviver aquela situação sem parar. Então ele vai criando cada vez uma memória, ficou HD cada vez maior, ele vai pressionando cada vez mais o seu cérebro, tá? Metaforicamente, é isso que acontece. Essa é a razão pela qual a gente se lembra de algumas coisas com mais ênfase que as outras, porque a gente costuma visitar aquela memória, a gente literalmente traz lá do passado e traz pra gente e fala assim: puxa, eu quero rever isso, tá? É por isso, pessoal, que é o seguinte, quando uma vez a gente falou sobre um tema que era trauma, e se você quiser se livrar de traumas, uma das melhores coisas que você pode fazer é o seguinte: é parar de trazer aquelas memórias para frente, é parar de visitar aquelas histórias, parar de recontar aquelas histórias. Quanto mais detalhes vivos você trouxer aquela história, mais o seu cérebro entende que aquilo é importante para você. Então, se você ficar trazendo algo de negativo para frente do seu cérebro, ele entende que você quer ficar vivendo o negativo sem parar, porque ele entende que é aquilo que você quer viver, tá ok ou não? Então, olha só que coisa curiosa, né? Oi, Amanda, olha só que coisa curiosa. Se você, não é, por outro lado, não visitar mais aquela memória e você começar a visitar uma memória positiva, o seu cérebro começa a entender que aquela memória positiva é o que você mais quer visitar. Por que eu estou falando isso? Essa é a grande razão pela qual, na nossa vida, a gente precisa estar sempre olhando aquilo que a gente quer e não aquilo que a gente não quer. Porque se você ficar olhando aquilo que você não quer, o seu cérebro entende que é aquilo que você quer mais. Ficou claro ou não? Por exemplo, é como o seguinte, ó. Imagina que você está vindo, né, e você está dirigindo e você vai fazer uma curva e lá no meio da curva tem um poste. E aí você olha aquele poste e você fala o seguinte: eu não quero bater naquele poste, não quero bater naquele poste, não posso bater naquele poste, pelo amor de Deus, vamos bater naquele poste. E já viu? Pá! E você bate no poste. E você fala: meu Deus do céu, mas eu falei que eu não queria bater naquele poste. Mas o que acontece é que você não parou de falar sobre o poste e seu cérebro começa a entender que você quer aquele poste. Olha só, se você estiver duvidando, presta atenção num piloto profissional. Você vai ver que quando ele vai fazer a curva, ele não olha para a curva, ele olha para onde ele quer ir. Então você vê que normalmente a cabeça dele vira, por exemplo, vai virar a curva para lá, ele vira a cabeça para lá e ele olha para onde que ele quer ir. Ele não fica olhando para o outro lado e fazer a curva para lá, ele olha a curva para lá, fica claro ou não? Então ele olha sempre para onde ele quer ir. E se a gente fizer fazer esse exercício simples, de ficar literalmente sempre olhando aquilo que a gente não quer, o nosso cérebro entende o que então, pessoal? Que aquilo que a gente não quer é o que a gente quer. Ficou claro ou não? Mega, mega, mega importante esse tipo de coisa, tá? E isso é tão importante porque normalmente, pessoal, o que nós não podemos fazer na nossa vida, tá? Normalmente, quando a gente entra no novo relacionamento, né, principalmente os homens, a gente traz a memória de qual amor? Aliás, qual que foi a maior, de forma geral, tá? Nosso maior exemplo de amor que nós tivemos como homens? Normalmente é o da nossa mãe, né? Então, aquele exemplo que nós trazemos de mulher, normalmente é o que a gente espera, é o que a gente inconscientemente replica, não é, na nossa esposa, se a gente teve, obviamente, uma experiência boa com a nossa mãe. Então a gente replica aquilo na nossa esposa, acaba tendo uma experiência. Então isso é muito comum, mais comum do que vocês imaginam, de homens casarem com mulheres, sabe, tendo a expectativa que casou com a mãe.
E também, viu, olha só, as mulheres não estão longe desse tipo de coisa não. É incrível a quantidade de mulheres que também acabam casando com o homem, sempre trazendo o exemplo de como que era o pai. Ou seja, ela se lembra de como é que o pai a tratava e ele acaba tendo aquela esperança. Então, às vezes, se o pai traía a mãe, às vezes ela procura um pai que trai também, tá? Então, é muito comum. Por quê? Porque a gente teve aquele exemplo muito vivo, a gente viu aquilo com muita constância, a gente revive aquilo com muita constância no nosso cérebro e o nosso cérebro acaba entendendo que realmente é aquilo que você quer, porque você não acaba de ver aquilo. Você está sempre olhando, você está sempre valorizando aquilo de uma tal maneira. Seja bom, seja ruim, mas você está valorizando de alguma maneira porque você dá atenção. Fica claro ou não? Então, a dica número 1 que eu gostaria de dar para vocês, tá, em termos de relacionamento, é o seguinte, pessoal. Sempre no relacionamento, sempre expresse, não é, dentro da sua cabeça e para o seu parceiro ou para a sua parceira, aquilo que você quer do relacionamento. E não fica valorizando aquilo que você não quer do relacionamento. Então, todas as vezes que o seu parceiro ou sua parceira fez alguma coisa que foi legal, seu marido, sua esposa, fez alguma coisa que foi legal, o que você precisa fazer? Você precisa recompensar aquela ação, tá? Dele. E dizer o seguinte, uau, isso aqui foi fantástico, e recompensa ele emocionalmente, fisicamente, do jeito que você mais está acostumada, mas recompensa. E você, homem, faz a mesma coisa com a sua esposa. Quando ela faz alguma coisa que é positivo, que cresce para o relacionamento, fala sobre aquilo. Mas quando faz alguma coisa que não é o legal, o que eu sugiro para você é o seguinte, não dá muita atenção sobre aquilo, ou seja, fala poucas vezes. Levanta aquele assunto, mas não fica todas as vezes relembrando aquele assunto. Olha aquilo que você fez, porque eu nunca mais esqueci aquilo. Pá, 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 pá. Percebe ou não? Nisso, o seu cérebro vai achar que é aquilo que você quer. Se ele achar isso, qualquer pequeno desafio que o seu marido ou sua esposa faça, ele vai se relembrar aqui do passado e falar assim, ah, ela está fazendo isso porque, é claro, daquela experiência que teve no passado, ela vai repetir aqui. Ou aquilo está conectado com aquilo do passado. Ficou claro? A gente acaba achando que aquilo realmente aconteceu. Olha só que coisa curiosa, eu vou dar um rápido exemplo um pouco diferente para vocês verem. Imagina que você está esperando, não é? Só porque tem mais mulheres aqui, imagina que você está esperando o seu marido ou seu namorado chegar para o seu jantar. Né? Vocês estão lá, combinaram o jantar, e aí vocês combinaram às 8 horas da noite. Né? E aí chega 5 para as 8 e ele não aparece. E aí chega às 8 e nada dele. Bom, tranquilo, né? Dá alguns minutinhos para ele. Aí chega 8h15, nada. Chega 8h30, nada. É ou não é? Qual é que o que começa a passar na sua cabeça? Qual que é o filtro que começa, qual que é a cena que começa a passar na sua cabeça? O que será que aconteceu? Qual é que é a primeira coisa? Será que ele se acidentou? Será que ele não se importa com você? Não é? Será que ele está com uma outra pessoa? Será que ele valoriza mais o trabalho que você, se você acredita que está no trabalho? O que será que está acontecendo aqui neste momento? Será que você não é boa o suficiente para ele? Não está nem aí? O que será que aconteceu? Não é? Agora, quantas vezes já aconteceu de na hora que ele liga, não é? Aí passou lá 20 minutos, né? Se você ainda está paciente esperando lá, e ele liga, e a primeira coisa que você fala é o seguinte, se você acha que você não é importante, você vomita tudo aquilo em cima dele. Ah, meu Deus do céu, por que você não ligou? Blá, blá, blá. E às vezes aconteceu algo que você nem esperava. Tá certo ou não? Então a primeira coisa que eu sugiro para você é o seguinte, é valorizar aquela ligação. Você fala assim, uau, olha, eu estava mega preocupado com você. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Você precisa da minha ajuda? Está precisando de algo? Tá? Ou seja, sempre espera pelo melhor. Legal ou não, pessoal? Então, sempre, 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 o que eu quero dizer com tudo isso, tá? Enche a sua cabeça com coisas boas e não com aquilo que você não quer na sua vida. Tá bom ou não, pessoal? Olha, a larga maioria das pessoas se prioriza mais acelerar a carreira do que ter um bom relacionamento em casa. A maioria das pessoas prefere se dar bem no trabalho do que ter uma boa família em casa. Na verdade, a família é sempre uma prioridade perante do trabalho. Sempre vem assim, nós precisamos cuidar da nossa família. Sabe por quê, pessoal? Porque na nossa família, né, no nosso relacionamento, aquela pessoa que está na sua frente, a maior pergunta que a gente faz no relacionamento é o seguinte, será que esse amor vai durar? Será que esse relacionamento vai durar? Então a gente se sente tão vulnerável, tão exposto no relacionamento, que qualquer pequeno problema ali, a gente já espana, não é? Mas se você entender como é que ele pensa e como é que ela pensa, como é que ele raciocina, fica muito, mas muito mais fácil para você. E essas dicas que eu estou dando para vocês, pessoal, funciona muito para gestão de pessoas. Se você tem uma equipe, tem mulheres, né, sob a sua responsabilidade, tem homens sob a sua responsabilidade, tem gestora, não é, acima de você, ou tem um gestor acima de você, as mesmas técnicas se aplicam em ambos. Legal ou não? Então é possível ter um grande relacionamento, desde que você entenda como que ele raciocina. Olha só uma coisa curiosa. Muitas pessoas chegam para mim, às vezes falam o seguinte, olha, Maurício, os homens não aceitam, né, a liderança feminina.
eles simplesmente são machistas. Olha, isso não é verdade. Na verdade, os homens aceitam muito bem a liderança masculina. O que acontece é que a forma de jeito geral, tá? Como a larga maioria das mulheres se comunicam com o homem, não é de um jeito que ele pega. E a mesma coisa acontece, às vezes do jeito que o homem se comunica com a mulher, não é do jeito que ela pega, não é do jeito que ela precisa, o jeito que ela raciocina na cabeça dela. É por isso que essa live é tão importante, pessoal. Não subestime essa live é mega, mega importante. As coisas que eu vou ensinar para vocês aqui são as coisas que eu uso todos os dias. Por quê? Porque elas aceleram minha carreira. Elas fazem com que eu tenha um relacionamento muito melhor, pessoal. Eu já consegui reavivar, não é? Nos trabalhos que eu faço, muitas vezes nas empresas eu faço trabalho comercial ali. E eu consigo ressuscitar muitos clientes só porque eu entendo a maneira como ele raciocina e quando a mulher a maneira como ela raciocina. Ou seja, o que ela quer ouvir e o que ela precisa ouvir. Então se você souber isso aqui, olha, eu garanto para vocês, vocês vão dar um salto na carreira de vocês, vão ter um relacionamento muito melhor e vai destravar muitas coisas das suas cabeças, tá? Por quê? Porque de forma geral a gente tem o quê? Oi Laís, tudo bem? Quanto tempo, hein? A gente tem o quê? Filtros errados na nossa vida sobre como é que deveria ser o relacionamento, como é que o homem pensa e como é que a mulher pensa. Ficou claro? Não. Então olha só, a outra dica que eu queria dar para vocês é o seguinte, então quando a gente olha um homem, qual é que é a primeira coisa que a gente tem que pensar? Olha, ele separa as coisas. Então a ligação emocional que tem entre as coisas não é tão grande quanto da mulher. Ficou claro ou não? Isso não significa que o homem não sente as coisas, significa que simplesmente as coisas não são tão ligadas, então ele não se importa na mesma potência que normalmente as mulheres se importam todos os dias. Então essa é a razão pela qual o homem consegue se separar com muita facilidade das coisas, não é? Então você vê assim, às vezes você vê um homem no exército, né, ele consegue se expor com muito mais tranquilidade ao perigo. Por quê? Porque ele consegue separar as coisas com muito mais tranquilidade também, não é? Às vezes, não é? A gente vai até lá, a gente se preocupa com a mãe, se preocupa com o filho, se preocupa com outras coisas, e às vezes na cabeça do homem ele consegue romper com muito mais tranquilidade. E essa é a razão também pela qual, muitas vezes o homem consegue, sabe, terminar um relacionamento, ou se separar de um relacionamento, ou às vezes, infelizmente, abandonar uma família com muito mais facilidade, porque a cabeça dele simplesmente é de separação. Então, pra gente também, o lado difícil dessa coisa é que para os homens é muito difícil unir, tá? Fazer aquela capacidade de união, né? A gente vê até aqui, por exemplo, na internet. É incrível como a gente vê normalmente mulheres, como elas rapidamente conseguem uma quantidade enorme de seguidoras, não é? E como é difícil normalmente para o homem conseguir uma quantidade enorme de seguidores. Por quê? Porque o homem não se comunica muito bem. É péssimo de comunicação, é péssimo de acompanhar, é péssimo de dizer exatamente o que ele sente. Não é verdade? É isso mesmo, tá? Agora, quando você olha, você pega esse lado e pega o lado feminino, você começa a olhar o quê? Que a mulher normalmente ela conecta tudo com uma grande potência emocional na cabeça dela, não é? Quando ela conecta tudo com uma grande potência emocional, isso cria aquela memória incrível que a mulher tem. Né? Então se você homem sempre teve aquela curiosidade, porque como é que ela consegue se lembrar de cada data, de cada detalhe, da roupa que eu usava, não é? Ela consegue perceber um micro detalhe no meu olhar. Por que isso? Não é? Porque no cérebro da mulher, detalhe é conectado com sobrevivência. Então ela precisa prestar atenção. A detalhe é conectado com sobrevivência. Para o homem não. Detalhe não é tão importante. Ele olha sempre a big picture, ele olha aquela imagem geral e é mais ou menos o que funciona. Dá uma olhada no geral e fala assim, tá mais ou menos bom, sigamos o jogo, não é? E a mulher não, ela vai olhar em pequenos detalhes, né? Então, e o homem, o que ele faz normalmente, né? O homem chega e diminui a importância das coisas, porque é a maneira como a gente consegue separar e lidar e digerir aquele negócio. O cérebro feminino, de uma forma geral, pessoal, ela faz exatamente o contrário. Ela aumenta o tamanho das coisas. Então, de forma geral, o trabalho da mulher é superestimar a importância das coisas. Mas isso tem uma série de benefícios para ela. Quais são os benefícios? Número 1, ela é mais cautelosa. Número 2, ela é mais cuidadosa, não é? Ela é mais carinhosa nas coisas, não é? Porque ela tem mais receio de perder. Ela tem mais receio de que as coisas vão abandonar, não é? Então ela cuida mais, não é? Ela presta mais atenção nos detalhes, não é? Qualquer pequena coisinha importa, percebe ou não? Então, qualquer tom de voz ela já percebe que alguma coisa é errado, né? Qual é o homem que nunca teve essa experiência da sua esposa, da sua namorada, quando você não quer, não é, conversar sobre um problema, ela chega e fala assim, o que você tem? Por que você não conversa comigo? Não é? E por que essas coisas são tão difíceis de acontecer dos homens? Não sei, meninas, se vocês já tiveram essa experiência de chegar para um homem, não é? E perguntar para ele o que está acontecendo de forma geral, e ele tem dificuldade de contar, não é? Tudo bem, Brenda? Dificuldade de contar o problema.
não é porque ele se importa. Porque a primeira coisa que a mulher pensa de forma geral é o seguinte: por que ele não compartilha comigo o problema dele? Será que ele acha que eu não tenho capacidade de resolver o problema dele, de ajudar ele a chegar no final? O que acontece? Será que ele acha que eu não sou inteligente o suficiente? Não é? Será que ele acha que eu não amo? Ou será que ele não me ama o suficiente para compartilhar um problema dele? Por que será que ele não fala? Né? E aí começa aquela angústia geral dentro dela, não é? Por que o homem não fala, pessoal? É o seguinte, ó, guarde esse detalhe. Brenda, Flávia, todos vocês estão me assistindo. Olha só que coisa interessante. O homem, a maneira como o homem, de forma geral, só porque eu estou falando aqui, pessoal, é um homem de forma geral, tá? É um homem normal. O que é um homem normal e uma mulher normal? São homens que estão hormonalmente normais, tá? Então sempre tem exceções dessas regras que eu estou falando. Mas eu estou falando o quê? 95% dos homens são assim, 95% das mulheres são assim. Certo ou não? Então a razão pela qual ele não compartilha é o seguinte, ó, é porque o homem, qual é que é a maneira do homem lidar com o desafio? É radicalmente diferente da maneira da mulher lidar com o desafio. Por quê? Porque o homem, quando ele olha para um desafio, ele chega e fala o seguinte, olha só, como é que eu faço para comprimir isso dentro de mim? Não é? E aí o homem, ele só vai buscar uma ajuda quando ele está ou mega desesperado, tipo assim, ele não consegue mais resolver aquele assunto, certo ou não? Ou ele só vai compartilhar com você quando ele já sabe a resposta. Por quê? Porque para um homem, de forma geral, compartilhar um desafio significa vulnerabilidade. Isso não é questão de machismo, como alguma que bobão, não é? Não é bem isso daí, meninas. É o seguinte, é que vulnerabilidade para um homem neurologicamente está completamente conectado com, sabe o que? Sobrevivência. Assim como detalhes para as mulheres estão conectados à sobrevivência, para o homem vulnerabilidade está conectado com sobrevivência. Então assim, não é que ele tem vergonha, é que é o seguinte, é que ele, na cabeça dele é mega difícil, porque ele fala assim, cara, mas se eu compartilhar alguma coisa, significa que eu não tenho capacidade de resolver. Quer dizer, sabe, é um desafio à minha masculinidade esse tipo de coisa. Quer dizer que, sabe, eu não sou bom o suficiente para tomar conta da minha família. Quer dizer que eu não sou inteligente, não é? Para fazer as coisas. Então ele só vai compartilhar na hora que ele já souber o resultado. Então ele vai compartilhar para você, olha, puxa, eu tô com um problema que é assim, 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 mas eu já sei o que eu vou fazer, que vai ser assim, 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 assim. Então, não necessariamente é a melhor, não é, estratégia que ele tomou, mas ele já sabe a resposta. Ou ele vai compartilhar quando ele realmente não tem mais nada. Então, normalmente, pessoal, quando um homem me procura nas minhas sessões, normalmente, eu quase que eu já sei que ele já está numa situação extrema, ele está realmente bem complicado. É por isso que ele está me procurando, tá? E aí ele vem e procura. Já a mulher não é? Quando você pega uma mulher, qualquer pequena coisinha, ela já compartilha. E isso faz com que ela o quê? Ela já lide com os problemas muito mais rápido que nós homens. Porque se a gente criasse, não é? Esse hábito de também, por qualquer probleminha a gente já compartilha, a gente já tenta encontrar solução com muita velocidade, nossa, nós homens, eu tenho certeza que a gente seria 10 vezes mais eficientes do que nós somos. Já a mulher, ela é mais eficiente muitas vezes nisso, porque ela compartilha. Então ela já tem aquela quantidade enorme de opções para decidir, porque tem muitas pessoas dando aquele input, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para trás, vai para frente, não é? Experimenta isso, eu já ouvi falar daquele negócio. Então assim, rapidamente, não é? Todo mundo já está sabendo o que está acontecendo, não é? E ela provavelmente já está muito próxima de encontrar a solução, se já não encontrou. Ficou claro ou não? Então, quando eu falo isso, homens e mulheres já vão pensando e já vão valorizando e falando o seguinte, puxa, não é que ele não se importa comigo, é que realmente esse é o jeito do homem pensar. Certo ou não? E você, como homem, pensa o seguinte, puxa vida, olha só, como é que ela chega tão rápido aí? Porque ela compartilha muito mais do que eu compartilho. Então, será que eu deveria compartilhar mais? Será que eu deveria conversar mais com as pessoas? Será que eu deveria dizer mais os meus desafios? Não é? Que isso daqui não tem nada a ver com fraqueza, muito pelo contrário, às vezes é produtividade. Né? De repente, vale a pena começar a pensar por aí, viu? E uma outra coisa que vale a pena, às vezes, não é, para as meninas, pensar o seguinte, que muitas vezes quando ele não quer compartilhar com você, não é que ele não confia em você, não é que ele não te ama, tá? É que ele simplesmente não chegou na conclusão final. Então ele não vai conversar com você. Então, se você ficar toda hora falando assim, o que você tem? Por que você não fala comigo? O que acontece? O homem vai ter mega dificuldade de fato. Tem uma hora que às vezes ele até espana, não quero falar agora. Ou então ele foge, chega mais tarde, não é? Até ele encontrar a solução. Então a sugestão que eu faço para vocês, meninas, porque vocês devem estar pensando, bom, e agora, Maurício? Então como é que eu falo? O que eu faço? Eu não falo mais nada com ele? Não é isso.
A sugestão que normalmente eu dou e que dá muito, mas muito certo, é uma coisa muito simples. É basicamente o seguinte, na hora que ele chegar, apenas, e você percebe que ele não é muito de compartilhar, porque tem homem que às vezes fala até mais que mulher, não é? Tem homem que compartilha com muita facilidade, mas assim, normalmente não é assim. É dizer o seguinte para ele, olha, não é? Na hora que você estiver pronto, não é? Eu estou aqui para você. Fica à vontade de conversar comigo. Né? Eu estou completamente à sua disposição. E aí ele vai chegar nesse momento e quando ele estiver pronto para compartilhar, ele vai lá e fala. Tá bom ou não, pessoal? Ficou claro esse tipo de coisa? O que eu sugiro também, não é? É para vocês, homens. Pessoal, quando a gente está no relacionamento com uma mulher, o que é mega, mega, mega importante, tá, para ela? Uma sensação de presença. Se vocês pensaram o seguinte, puxa, qual é que é a sensação mais importante, às vezes até como é que a mulher decodifica amor, muitas vezes na cabeça, é pela sensação de segurança ou sensação de presença, tá? E muitos homens vão pensar o seguinte, caramba, isso significa que eu tenho que estar a todo momento do lado dela? Não, ela precisa ter aquela sensação de presença do lado dela. Faz sentido isso aí, homem? Então, muitas vezes, o que acontece? Às vezes é muito importante você reafirmar sistematicamente o quanto que ela é importante para você, não é? Dizer isso para ela. Então, quando você, às vezes acontece, né, de uma mulher falar o seguinte, puxa, ele não falou que ele me ama hoje, não é? E aí vai chegar na cabeça do homem e falar assim, pô, mas por que eu preciso falar que eu amo ela? Eu já falei há 10 anos atrás que eu amo ela, o amor continua igual, não mudou nada aqui na minha cabeça, não é? A sensação é a mesma, né? Como a Flávia está falando, desiste de compreender os homens, né? Então é o seguinte, por quê? Porque ele não tem essa necessidade muito grande de segurança na vida. Então na cabeça dele não há por que ele precisa redizer isso sistematicamente, tá? Mas é importante que vocês, homens, entendam essa parte, compreendam essa parte e valorizem essa parte da feminina de repetir isso sistematicamente, dizer para ela, provar para ela o quanto que ela é importante para você, o quanto que você se importa com ela. E a mesma coisa, pessoal, é quando se faz gestão de pessoas ou gestão de mulheres, tá? Quando você, esse homem, você é um gestor, é a mesma coisa. Sempre conversando com ele, sempre batendo papo, aliás, com ela, não é? Sempre valorizando, sempre dizendo, não é? Que ela está fazendo a coisa certa, né? Sempre próximo, sempre falando, olha, eu estou por aqui, não é? Sempre aquela sensação de presença. Faz sentido? E para vocês, meninas que gerenciam homens, não é? Sempre o quê? Sempre dizer para ele o seguinte, olha, eu sugiro que você vai por aqui, eu sugiro que você vá por ali, mas experimenta você, veja se dá certo para você, tá? Veja se funciona para você, certo ou não? Por quê? Porque o homem ele precisa acreditar que foi ele que chegou naquele resultado. Isso é mega, mega, mega importante em termos de gestão de pessoas quando é uma mulher gerindo o homem, tá? Então eu sempre sugiro que tenha muito cuidado com essas palavras em termos de não estar mandando, tá? Aliás, gestão, quando você manda, não funciona. Fica bem claro isso para vocês, tá? É sempre uma sugestão ou você pergunta para a pessoa, do tipo assim, o que você acha melhor de fazer? Você acha que seria melhor ir para aquele lado, tá? Para onde que seria um pouco mais interessante você experimentar? Então sempre faça uma sugestão ao invés de você mandar a pessoa, porque se você manda, você consegue o que? A resposta dela muito rápida. Mas você não faz com que ela raciocine e você corre o risco de ter que ficar repetindo 200 vezes para a pessoa a mesma coisa. Então, se você já passou por essa experiência de ter que repetir 200 vezes para a pessoa a mesma coisa, é porque você não criou a capacidade naquela sua equipe de ela raciocinar. Então, ela não aprendeu a raciocinar. E nós, pessoal, infelizmente, aqui, nós não, temos um pouco de preguiça de raciocinar. Então, a gente também espera que a outra pessoa nos dê a resposta para nós, né? Com velocidade, não me fala logo o que eu tenho que fazer. Eu não preciso pensar, eu vou lá e faço, não é? Então é o seguinte, mas se você não fizer isso, não ajudar a pessoa a chegar na conclusão final, a pessoa ela nunca aprende, tá? Então sempre o quê? Sempre sugere, né? Sempre pergunte para a pessoa qual é que é o resultado final. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, não é? Senão vocês vão ficar malucos aqui com a quantidade de detalhes que eu vou estar dando e nem é essa a ideia dessa live, tá? Na verdade a ideia dessa live é só dar algumas dicas aliás, são 3 dicas só, né? De como é que a gente consegue ter um grande relacionamento. Ficou claro, pessoal? Então, mega, mega, mega importante, tá? Trabalhe com essa parte de vocabulário. Sempre faça uma sugestão, tá? Homem ou mulher, faça uma sugestão um para o outro, mas não diga o que tem que fazer, tipo, faz isso aqui, vai por ali. Isso normalmente, principalmente quando vem junto com um tom de voz que é um pouco mais agressivo, isso machuca muito o outro lado. Vocês sabem disso, tá? Então, toma conta da sua voz. Uma das sugestões que eu faço também é sempre perguntar para a esposa e a esposa perguntar para o marido qual tom de voz você gostaria que eu falasse com você. Né? Qual o tom de voz que mais te agrada aos ouvidos? Ficou claro ou não? Porque aí, às vezes,
a gente não parece, mas o tom de voz nosso, pessoal, às vezes colabora com quase 40% do impacto que nós temos em oratória com a pessoa, só o nosso tom de voz. Então, toma cuidado com a maneira como você empacota e vocaliza aquela palavra. Isso é mega, mega, mega importante, pessoal. Eu sei que eu estou falando com uma riqueza de detalhes e vocês que estão aí do outro lado me assistindo são lutadores e lutadoras de estar aqui. Eu sei que vocês são guerreiras, tá? Mas eu tenho certeza que ao mesmo tempo vocês querem, sabe, ter um relacionamento bacana. Então, valoriza essa outra parte, legal? Uma outra coisa que é importante, que eu gostaria de dar uma outra dica, é o seguinte, pessoal, quando a gente está no relacionamento, quando que o relacionamento dá errado? Todas as vezes que o relacionamento dá errado foi quando ela chegou para mim e falou o seguinte: Maurício, olha como que eu me entreguei para ele, olha tudo que eu fiz por ele, como que ele pôde fazer isso comigo, tá? E igualzinho, às vezes o homem para mim fala o seguinte: Maurício, olha tudo que eu entreguei para ela, tudo que eu fiz para ela, como que ela pode me tratar desse jeito, tá? Então o que acontece? O que você percebe aí? O que fica muito claro? Que há um comércio, que há uma negociação. Ou seja, olha tudo que eu dei para ela, eu esperava que ela me desse no mínimo isso ou a mais. E ela fala a mesma coisa, olha tudo que eu dei para ele, eu esperava que ele me desse isso ou a mais. Então, pessoal, a regra número 1, não é, de relacionamento é o seguinte: não se preocupe com quanto que você está recebendo. Você tem que se preocupar mais com quanto você entrega para as outras pessoas, com quanto que você pode ajudar o outro lado, com quanto que você pode colaborar com o outro lado, tá ok ou não? Sempre, sempre, sempre pergunte: poxa, tá precisando de uma ajuda, tá precisando de alguma coisa? Sempre pense no quanto que você pode ajudar, porque o relacionamento dá errado todas as vezes, tá? Que começa a ter um comércio aí, tá? Esse daqui é uma relação comercial. A gente tem basicamente 3 tipos de relacionamento. A gente tem um relacionamento que se chama infantil, não é? E a gente tem um relacionamento comercial, que é esse que a gente está falando, tá? Ou seja, infantil é quando tem uma codependência, né? O comercial, que é esse daí. Mas quando você é puro amor, ou seja, você faz aquilo porque você é esse tipo de pessoa, eu sou uma pessoa que efetivamente ajuda a outra pessoa, eu sou uma pessoa que entrega todas as vezes, independentemente do que eu recebo, aí o relacionamento tem tudo para dar certo. Obviamente que eu não estou falando para você ficar com uma pessoa que só abusa de você, não é isso, tá? Mas você precisa tomar a responsabilidade que você está definindo aqueles caminhos, tá, pessoal? Uma terceira dica que eu gostaria de dar para vocês, bem rapidinho, porque já está terminando a live, é o seguinte: olha, comunicação. Pessoal, precisa se comunicar dentro do relacionamento. Naquelas dicas que eu estava falando entre homem e mulher, pessoal, tem muito mais coisa que dá pra gente mergulhar, tá? Tem pelo menos uns 20 detalhes do homem e o seu paralelo com a mulher, não é? Que normalmente eu faço isso nas minhas mentorias, principalmente essa que a gente está fazendo sobre mudança de hábitos. Certamente eu vou entrar nesse detalhe já na próxima sessão, né? A gente vai falar sobre o ser masculino e o ser feminino. E aí eu vou mergulhar muito nessa parte, né? Mas o que vale a pena você saber é o seguinte: é comunicação. Pessoal, lembre-se do seguinte: quais são as regras que você criou para o seu relacionamento? Se você ainda não está casado e você está procurando um namorado, né, e você está procurando uma pessoa para ficar com você, e você teve dificuldade nisso no passado, muito provavelmente é porque você ainda não definiu exatamente qual que é o homem que você precisa. Assim como você, homem, não definiu exatamente qual é que é a mulher que você precisa. Então o que eu sugiro para vocês? Muitas vezes a gente pega qualquer coisa, não é? Não estou menosprezando o ser humano, mas muita gente pega uma pessoa que não tem a mesma visão de mundo que nós temos. A larga maioria dos desafios que eu tenho quando eu faço terapia de casal, pessoal, é o seguinte: é que quando eu começo a conversar com ele ou com ela, e ela começa a me descrever ele, fica claro que ele tem princípios e valores radicalmente diferentes dela, não é? Completamente, tá? Então o que a gente precisa saber, pessoal? Precisamos encontrar sempre uma pessoa que tem os mesmos princípios e valores que nós temos. O que une um casamento, pessoal, um casal, um relacionamento, aliás, é princípios e valores. Olha, a outra pessoa pode ser diferente de você em termos do que ela gosta de fazer, né? Às vezes, para você, não é? Você, de repente, o que é uma aventura, estava até dando esse exemplo hoje, uma aventura para você é saltar de paraquedas. Às vezes, uma aventura para ele é um bom livro de ficção, não é? Isso não tem problema. Mas, se você tem uma visão de mundo completamente diferente da outra pessoa, você tem uma expectativa de como que tem que ser a família, uma expectativa de como é a sua parte espiritual, uma expectativa diferente, não é, de que é ser um pai, de que é ser uma mãe, não é, do que vocês gostam de fazer, tende a não dar certo esse tipo de relação. Ou você vai se esforçar demais, ou ele realmente tende a morrer, tá bom? A Evelyn está falando aqui: outra terça-feira tem mentoria. Loucura, 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 mas que aprendemos muito, né, Evelyn? Foi absolutamente fantástico. Você precisa ver a próxima, Evelyn. Fica
Fica atenta, tá? Eu vou fazer uma revisão da última terça e a gente vai mergulhar em outros assuntos, viu, Evelyn? Tem muita coisa ainda pra gente dar uma olhada nessa aventura. Vai ser um show de bola, vai revolucionar, vai ter certeza que vai ser um marco na vida de vocês, tá? Então, pessoal, fica claro essa parte, a gente precisa definir exatamente como é que é a pessoa, não é? E a gente precisa ter também, pessoal, mega importante, saber exatamente o quê? Se a pessoa, né, ela começa, você está na parte de relacionamento, você ainda não casou com a pessoa, não é? Ou seja, você não tem um relacionamento muito longo com a pessoa, e aquela pessoa já começa a romper os seus princípios e valores, pô, já tem que conversar rapidamente, não tem que aceitar aquilo, e já tem que dizer o seguinte, olha, esse é o limite, aqui eu não passo, esse tipo de coisa eu não aceito mais, tá? E não permitir com que a pessoa cruze aquele caminho várias vezes, cruza 3, cruza 5, cruza 10 vezes, senão, quando você menos imaginar, ele já se acostumou a cruzar o seu limite, ele já não respeita mais o seu limite. Então precisa ser muito rígida aí nessa parte. Assim, olha, aqui é até onde eu aceito, né? Esses são os meus princípios, esses são os meus valores, né? E ver se a outra pessoa compartilha dos meus princípios e valores. E não adianta, pessoal, tentar mudar o outro, ele não vai ser mudado. Tudo que você pode fazer com uma pessoa, né, é influenciá-la aí pelo outro lado. Mas você só pode liderar pelo exemplo. Né? Isso é a única coisa que você pode fazer. Você tentar mudar uma pessoa é mega difícil, pessoal. Para ele mudar ou ela mudar, o único jeito é se ele estiver numa dor máxima. Ele está numa dor máxima, não aguenta mais, aí ele pensa em mudar, tá? Esse é o jeito. Então, se você acredita que você não consegue colocar ele ou ela num momento de dor máxima, vai ser bem complicado de mudar. Ficou claro ou não? A Evelyn está falando aqui, não somos educados com essas dicas, ao contrário. É isso mesmo, Evelyn. Infelizmente as coisas são muito desse jeito e muitos relacionamentos dão errado. Se vocês derem uma olhada nos relacionamentos de vocês que deram errado, vocês vão perceber que sempre foi por causa de princípios e valores, não é? Ele imagina de um jeito diferente de você, de como as coisas deveriam ser, ou ela imagina de um jeito diferente. E aí tem uma hora que você, por mais que você goste dela, é ou não é? Tem uma hora que você fala assim, puxa, que interessante, né? A gente é tão diferente nessa parte, né? E às vezes você está 2, 3, 4, 5 anos com a pessoa, mas você permitiu que chegasse naquele momento. Ficou claro, pessoal? E outra coisa, tá? Pra gente finalizar. Tenha um filtro apertado com relação às outras pessoas, em termos de relacionamento íntimo, tá? Se a pessoa começa a cruzar sistematicamente uma área que você, né, definiu ali, né, que não pode ser cruzada, pessoal, já tem que conversar logo de cara, tá? Já bate papo, oi Bárbara, tudo bem? Já bate papo, já conversa com ele e já estabelece quais são os parâmetros. Obviamente, sempre você pode dar uma revisada nos seus próprios princípios, né? Pô, será que esse princípio vale a pena? Não é? Será que é um princípio válido na minha vida? Às vezes não é válido na nossa vida. Então a gente deixa passar, tá? Então reveja, a gente tem que rever realmente nossos princípios de tempos em tempos. E ver se realmente, às vezes a gente vai querendo regras que a gente nem sabe porque a gente criou. Ou às vezes a gente só trouxe de uma outra pessoa, a gente adaptou de uma outra pessoa, a gente nem sabe porque a gente tem aquela regra. Mas toda vez que alguém quebra uma regra nossa, a gente se irrita, se frustra ou se decepciona. Então às vezes o jeito mais simples para você não se frustrar, não se decepcionar e nem se irritar é você arrancar o fator daquela decepção, que normalmente é uma regra que a gente tem que não é mais válida. Às vezes a gente criou uma regra com 15 anos e hoje já estou adulto, não funciona mais na minha vida. Então reveja essas regras suas, tá bom? Veja se vale a pena, pessoal. Lembre-se, sempre quando for conversar, sempre com o outro lado, sempre valorize o lado dele, tá? Não fique sempre olhando o lado de ruim da outra pessoa, não fique sempre minando o lado de ruim, sempre supervalorizando o que a pessoa fez de errado, tá? Sempre o quê? Traga o quê? O lado bom daquela pessoa e sempre se identificam com o que ela deve estar sentindo antes. Pô, eu sei que você está preocupada hoje, né? É por isso que você está me respondendo desse jeito. Então não fica criticando o comportamento da pessoa, mas valoriza o estado emocional que ela entrou, porque o estado emocional que ela entrou determina o comportamento dela. Então não é o comportamento em si, percebe, pessoal? É o estado emocional. Quantos de vocês já não chegaram numa situação em que vocês estavam mega irritados com alguma coisa e vocês soltaram os cachorros em alguém, às vezes na pessoa que a gente mais ama e ela não tinha culpa nenhuma, né? E depois você se arrepende. Então, se ela chegar e pegar aquele comportamento seu como uma referência eterna sua, ela vai estar dando um tiro errado sobre quem que você é. E você sabe que você não é aquele tipo de pessoa. Então, por isso que eu sugiro sempre para vocês, tá? Sempre dê uma olhada no estado emocional que a pessoa está primeiro, porque o comportamento dela depende do estado emocional. Você quer mudar uma pessoa, quer transformar ela, primeiro você tem que dar uma olhada no estado emocional, tá? Que ela se encontra. E aí você consegue começar a influenciar essa pessoa a gerar uma mudança nela mesma. Esse é o grande segredo. Muitas pessoas, pessoal, tentam fazer mudanças na equipe
só trabalhando o comportamento das pessoas. Esse é um ledo engano, tá? É um erro, não é? Às vezes a pessoa gasta uma energia tremenda, ela vê como, puxa, mas não cresce, a pessoa não faz. Eu já falei 10 vezes para fazer aquele tipo de coisa. Por que que ela não faz, não é? Porque ela não está no estado emocional de mudar. Esse é um dos detalhes. A outra razão é pela qual ela não se vê como aquele tipo de pessoa para fazer aquilo, tá? Então, às vezes, você tem que mudar a história na cabeça dela, transformar a identidade dela e você tem que transformar o estado emocional. Pessoal, é razoavelmente simples de falar, eu sei disso, mas exige do que de você? Amor pelaquela pessoa. Ficou claro, pessoal? E, pra gente finalizar, lembre-se, um relacionamento não pode o quê? Ter comércio nele. Certo ou não? Então, se você quiser efetivamente, não é, ter um relacionamento legal com a pessoa, não fica comercializando o seu amor, né? Entrega aquilo, tá? E seja esse tipo de ser humano. Legal, pessoal? É bem simples, bem tranquilo. Fez uma coisa como essa, a gente literalmente melhora muito, mas muito o relacionamento. Obviamente que você só consegue fazer isso se você olhar sempre para frente como que esse relacionamento pode ser melhor e não ficar mortificando, né? Não ficar remoendo ou às vezes regurgitando o que aconteceu lá no passado. Fala, olha só o que aconteceu, puxa, olha o jeito que ele fez comigo, olha o jeito que ela fez comigo. Claro que ela vai repetir isso de novo. Não, pessoal, sempre vamos olhar o futuro como um momento novo da nossa vida, tá? E de agora em diante eu vou pegar essas técnicas e vou fazê-las acontecer no meu próximo relacionamento. Legal, pessoal? Não tenha medo, às vezes, de terminar um relacionamento ruim. Ok ou não? Não tenha medo. Se você não é casado ainda ou casado, não tenha medo de terminar um relacionamento ruim, tá? O próximo, com certeza, vai ser bem melhor. Desde que você estabeleça as suas regras mas com muita certeza, tá ok? E não deixe passar por aquelas regras, porque o maior desafio das pessoas é isso, a gente estabelece a regra, mas eventualmente a gente deixa a pessoa pular aquela regra. Se respeite, se ame, cuide de você primeiro, que só quando você cuida de você primeiro, só quando você se conhece, né, você consegue cuidar da outra pessoa e permitir com que ela entre na sua vida. Lembre, tá, pessoal? E sempre, logo nos primeiros bate-papos com a pessoa, sempre tente descobrir os princípios e valores dela, seja no relacionamento íntimo, seja no relacionamento profissional. A hora que você descobre uma coisa em comum entre vocês criam um relacionamento na hora. Legal, pessoal? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado por hoje, pelo bate-papo. Olha, eu deixei lá na minha bio, aqui no Instagram, pessoal, o link do meu site. Então, se vocês tiverem interesse, dá uma olhadinha lá no site. Eu tenho vários produtos lá. O site está completamente novo, completamente renovado. Ele ficou pronto ontem e eu já coloquei hoje, pessoal. Lá tem alguns cursos de inteligência emocional, de controle das emoções. É fantástico. Todas as pessoas que fizeram aquele curso de controle das emoções, eles transformaram a vida deles, porque eu mergulho lá dentro. É um curso bem complexo, bem denso, pessoal. Quem está fazendo mentoria comigo sabe o quanto denso eu vou, quanto mergulho eu vou, mas eu sempre falo de uma forma muito simples, de uma forma muito direta, com muitos exemplos práticos ali para você colocar na prática no dia a dia. E tem um bônus quem pega esse controle, esse curso de controle emocional. Sabe qual é que é, pessoal? Você tem um bônus de ter a minha companhia. Eu vou estar junto com você. Ali você vai ter um link que você pode me mandar as perguntas e a gente vai conversar, eu vou bater um papo, a gente vai conversar por áudio, ou a gente pode até marcar um Zoom, tá? Mas a gente vai bater um papo sobre os seus desafios daquele curso de controle emocional. É mega bacana. Se você tem dificuldade, tá sempre numa tempestade emocional, dá uma olhada naquilo. E por que controle emocional é importante, pessoal? Porque nunca se esqueça dessa dica. A emoção que a gente normalmente mora dia a dia, se você mora na irritabilidade, você vai ter isso determina o seu comportamento, que determina o seu resultado. Se você mora na tristeza, isso determina como que você vai se comportar. Você vai se comportar de jeito triste. E você vai avaliar todas as coisas perante esse prisma da tristeza, ou perante o prisma da irritabilidade, ou perante o prisma do medo, ou perante o prisma da decepção, tá? Isso vai nublar e vai mudar a maneira como você decide na sua vida. Então, muitas vezes, sua capacidade de decisão depende do estado emocional que você se conectou naquele momento. Ficou claro? Às vezes você fala o seguinte, poxa, por que eu decido tão mal? Uma resposta é assim, não é que você não sabe decidir, é por causa do estado emocional que você se conectou. Então, se eu me conecto e eu moro no medo todos os dias, as minhas decisões são completamente diferentes de uma pessoa que mora na determinação todos os dias, né? Que ele mora mais habitualmente na determinação. Verdade ou não? Ele vai ser muito mais agressivo, vai gostar de inovar, vai gostar de criar, vai gostar de sabe, mudar as coisas. Mas se eu moro no medo, eu tendo a parar, não é? Eu tento não experimentar, você está sempre com receio de ser julgado, criticado, de falhar. Então, sempre olhe isso. Por isso que eu criei esse curso de controle emocional, pessoal. Eles são
10 horas. É um negócio bem denso, mas dá uma olhada lá e qualquer coisa você me chama, tá bom, pessoal? Agradeço super pra vocês. Malu, obrigado, não é? Por toda aí a Vanessa, parabéns pelos seus vídeos aí, a Vanessa dos brindes do dia, pessoal. Dê uma olhada no site aí dos brindes do dia, no Insta aí, eles têm tudo que você precisar para o brinde. Por que se chama brinde do dia? Porque é o brinde do dia. O que você precisa? Eles têm um brinde específico para o seu dia. Essa aqui é a ideia, tá bom? Celei, ótimo ver você por aqui. Espero que muito em breve nós estejamos juntos aí, não é? Um grande abraço para vocês, Evelyn, tá? Todos vocês estão aqui, Vitor e todo mundo que entrou aqui. Um grande abraço para você, Kleber, William, tá? E experimente essas coisas, pessoal. Não esqueçam, coloque em prática esse tipo de coisa, tá? É o hashtag agora é com você, tá? E agora é com você. Qualquer coisa, me chama. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.